Presidente, gravação iniciada. Gravação iniciada. Agora nós vamos para o processo, né, que está pautado no dia 21 de janeiro, às 9 horas, que é a quinta sessão dessa reunião do mês de janeiro. Temos somente um processo, 144, Organização Leão do Norte Limitada. Interessado fazendo em minha relatoria. Está na pasta já. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra a decisão do Acórdão 3201 de 2018. Recebeu a seguinte ementa. Compensação. Artigo 170-A do CTN. A vedação de utilização antes do trânsito julgado da ação de crédito defendido judicialmente, conforme o artigo 170-A, não se aplica às ações juizadas antes da vigência do mesmo artigo. Aplicação vinculante à vida do RESP 164-452 de Minas Gerais, conforme o artigo 62, parágrafo 12. Acho que é o que ele só quero lembrar que esses dois processos à tarde estão com vistas para mim, tá? Só para lembrar que não está votando pela primeira vez. Não estamos iniciando pela primeira vez a votação. Os dois estão com vistas. É isso. Aí só não apareceram aqui, né? Então, eu vou deixar o André fazer o voto vista, então. Eu lembro que a discussão foi justamente essa. Do seu pedido administrativo ao pedido judicial. Então, doutor Andrada, com a palavra. Colegas, eu pedi vista desse processo, talvez tenha sido uma vista, a minha dúvida era relativa a gente estava discutindo, o doutor Rodrigo declarou, deu provimento ao recurso, considerando que houve homologação tácita, e quando é homologação tácita, é complicado, porque tem ação judicial envolvida, eu quis realmente dar uma revirada dos fatos. Até pus um voto vistas aí, mas vocês vão ver que nem precisava dele, que eu estou concordando com o relator. A questão é o seguinte, quando a DRF de origem analisou as declarações de compensação, em razão do trânsito em julgado de decisão judicial, a parte indeferida, ele deferiu parcialmente, a parte indeferida não foi porque não tinha trânsito em julgado da decisão judicial, foi porque insuficiência do crédito. Só que as declarações de compensação foram apresentadas entre abril de 2000 e outubro de 2002, e o despacho decisório que analisou essas compensações é de 2010. Então, considerando que não se tem discussão se tinha ou não tinha o trânsito em julgado, eu penso que aplicava a homologação tácita de forma que eu estou acompanhando o voto do relator, por dar provimento ao recurso do contribuinte, entendendo que houve homologação tácita. Com o relator, presidente. Doutor Tatiana, doutor Luiz Eduardo. Com o relator, presidente. Doutor Balcia. Voto com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Só, presidente, só fazer uma observação que em relação ao que o doutor Andrada colocou, que a sua decisão não fala em homologação tácita. No último parágrafo, doutor Jorge, antes o dispositivo fala que seria possível compensar. Nós julgamos um processo meu. E houve a homologação tácita. As compensações homologadas tacitamente. Pois é, mas a discussão, pelo que o senhor coloca antes, seria, eu julguei um processo que nós julgamos a unanimidade, também dando provimento, com base nessa jurisprudência do STJ. Eu não sei, daí fica
Mas, enfim, só fazer essa observação, né? A minha fundamentação foi que antes Isso. Só da fundamentação entrada com base em na vigor da Lei STJ. Complementar 107, a ação já tinha sido juizada. E na emenda do voto do Teori Zavascki, lá que eu acho que eu não transcrevi aqui, ele deixa isso bem claro. Eu votava de modo diferente antigamente. Lembro direitinho um dia que tem uns 8 anos que o Rodrigo Cardoso, que está sentado do meu lado na Câmara Superior, ele me convenceu que, Miranda Cardoso. nesse caso, tinha que olhar ação judicial e não administrativa. Não, o que eu estou chamando a atenção é que a última frase da sua parte dispositiva, acho que ela fica... Na verdade, todo o seu voto é assim, ó, no caso, na última palavra, no caso de preço dos autos, que a ação judicial foi ajuizada no ano de 95, bem antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 107 de 2001. Aí depois, uma vez que se Lei trata... complementar é a 104, né? É a 104. 107, não, botei 107. Eu acho que, sempre, a minha sugestão seria que parasse ali, porque o senhor não tratou antes da homologação tácita e sim da vigência, né? É uma sugestão, presidente, só para tornar mais claro o voto, talvez não dá margem. 104 em Andrade. Só que se for assim, aí o doutor Andrade estaria acompanhando pelas conclusões. Nós já julgamos o processo meu nesse sentido. Mas a questão é que quando a DRF analisou esse pedido, ela não questionou se tinha ou não trânsito em julgado na data do pedido. Ela não foi disso, ela homologou parcialmente a compensação e ela só não homologou tudo, ela não discutiu se tinha trânsito em julgado ou se não tinha trânsito em julgado, ela só não homologou tudo, ela considerou que havia tido trânsito em julgado e só não homologou tudo porque não tinha crédito suficiente. Só que essa análise foi feita 8 anos depois da entrega das DECOMPs. Aí a discussão realmente é se há ou não homologação tácita. Eu acho que não é questão se aplica ou se não se aplica o repetitivo. Bom, aí é justamente isso que eu estou falando, doutor Andrade. Aí tem que acertar o voto, presidente. No recurso, presidente, desculpa, posso falar, presidente? Estou me avançando. Pode falar. No acórdão 9303-10.615, que eu fui relator julgado em 14 de setembro de 2020... Gente, eu só vou pedir intervalozinho, que eu vou falar com você. Se negando o provimento, a emenda é a seguinte: compensação antes do trânsito julgado. A vedação de utilização do crédito judicialmente antes do trânsito julgado da ação, conforme o artigo 170-A, não se aplica às ações ajuizadas anteriormente à vigência desse artigo, precedência da terceira turma. Aí eu coloco, a minha posição, eu digo que eu acho que não seria certo, mas me dobra, e também faço menção a esse aresto do STJ que o senhor coloca aqui. Então, só para colocar, é isso que eu queria colocar, André. Então, se a questão é homologação tácita, então nem cabe discutir antes essa questão do antes ou depois da vigência da 104. Posso ajudar, doutor Jorge? Acho que eu entendi da leitura aqui de um parágrafo do voto vista do doutor Andrade. A DRJ considerou que não houve homologação tácita porque referidos créditos não teriam sido convertidos em DECOMP, pois na data do protocolo não havia trânsito em julgado das ações judiciais. O que o doutor Rodrigo está colocando no voto é que, naquela época em que foram protocolados, não se exigia o trânsito em julgado, de acordo com o repetitivo, e ainda que, então, em razão disso, houve a homologação tácita. É nesse sentido. Então, por isso que tem que ter os dois fundamentos. A doutora Vanessa lembrou bem. A questão é o seguinte... não havia óbice ao pedido de... Essa questão de trânsito julgado foi colocada pela DRJ, porque o contribuinte pediu homologação tácita quando teve indeferido parte do pedido. Ele pediu homologação tácita, aí a DRJ falou, olha, não foi convertido em DECOMP porque a decisão judicial não tinha trânsito em julgado, não se aplica. Considerou não declarada. É que no processo esse recurso que eu fiz menção, e até me sustentei no voto do doutor Júlio, no 9303-3005, não tinha essa questão em discussão. Então, acho que está claro agora. Acompanho o relator, só fiz as observações para a gente deixar líquido e sem problemas. O relator está conversando com a presidente.
Doutora Érica. Doutor, eu proponho que a gente já deixe consignado os votos, fique aguardando dele, porque ele está acompanhando, ele só não pode falar, mas está ouvindo. Doutora Ok. Érica, como a senhora votaria? Para acompanhar o relator, doutor. Com o relator. Eu voto com o doutora relator. Vanessa? Também acompanho o relator, doutor Luiz. Então, por enquanto, todos acompanharam o relator. Vamos agora só aguardar o presidente, que aí ele vai proclamar a decisão. Entendeu o que eu quis colocar, né, doutor Andrada? Né? Como diria o presidente, depois desse voto, a chave da janta está com a doutora Érica, do restaurante para janta. Para quem já? Se vocês Na quiserem... verdade, está nas mãos do doutor Andrada, aquele que pediu a vista. É verdade. Eu coloquei as vistas aí na minha pasta, mas é muito simplesinho, dois parágrafos. RKT Vistas. Assim que voltar o doutor Rodrigo, a gente vai encerrar essa votação, encerrar a gravação, e a gente retorna. Vamos aguardar. Continuamos gravando, né, doutor Luiz? Assim, o presidente não interrompeu, nós temos que continuar. Ok. Gente, a Adriana estava me chamando, estava conversando com ela aqui. Como é que ficou a discussão, então? Presidente, até agora, todos acompanharam o relator. Isso, então o resultado foi esse. Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial do sujeito passivo. Perfeito. Com isso, a gente encerrou aqui a sessão do dia 21 de janeiro, às 19 horas. Vamos parar a gravação. Presidente, gravação interrompida.